amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas conversas, refletindo sobre a segunda parte do artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1858, que tem por título Isolamento dos Corpos Pesados, mas hoje no subtítulo A Floresta de Dodona e a Estátua de Minon. Se você não assistiu a nosso estudo anterior, a primeira parte desse artigo, ou a nossos estudos anteriores, outros, sobre a Revista Espírita e outros temas doutrinários, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar esses estudos passados. Sempre lembramos, conversando sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. E nós vamos ver que Kardec inicia o artigo propondo o entendimento de uma manifestação assistida por ele e, segundo ele definiu essa manifestação como um móvel dócil que nos propõe um problema de estática. Então, desperta a nossa curiosidade. Vamos ver a descrição da manifestação feita por Kardec. Ele diz para nós que um número determinado de assistentes à volta da mesa, né, numa ordem que é uma ordem aleatória, não há nenhum lugar cabalístico, nem nenhum número especial, né? Os assistentes apoiam as mãos na borda da mesa e mentalmente ou em voz alta apelam aos espíritos que venham atender ali a manifestação. Alguns minutos depois, ele diz que se começa a ouvir um ruído, um toque-toque, se faz ouvir na mesa. Por vezes, esse barulho é bastante forte, a ponto de ser escutado em outra sala, e repete-se muitas vezes, tantas quantas se queira, se seja pedido. A vibração da batida é percebida nos dedos, não é? É importante para ouvir o ruído que os assistentes coloquem o ouvido junto à mesa e a possibilidade de registro de se reconhecer que a batida vem da madeira e a mesa vibra no momento em que as batidas acontecem. E aí Kardec pergunta qual será a causa desse ruído, lembrando sempre Kardec, né? Buscando a causa dos efeitos percebidos. Ele diz, será que é a madeira que estala ou será que há a presença de algum espírito nessa manifestação? Ele afasta, no seu comentário, a ideia de qualquer fraude por estarem reunidas pessoas sérias, honestas, e também pelo fato de não ser um privilégio daquele grupo a manifestação. Essas manifestações vinham sendo percebidas em outros grupos também da mesma maneira. Muito bem. Aí há uma situação interessante na leitura do artigo, porque Kardec diz assim, antes de responder a essa indagação, ele vai se permitir fazer uma primeira digressão, palavras dele, e vai nos contar um outro fato. No método de Kardec, essa análise de fatos correlatos está bastante presente.
Então, qual é o outro fato que ele ali refletindo, né, ele se referencia nesse fato para a análise do fenômeno das batidas do ruído produzido pela mesa. Então, ele vai contar de um jovem estudante bacharelando que no seu quarto ele ouve batidas na porta, não é? E ele começa a tentar perceber, não é? Como seriam, que batidas seriam essas? Como elas seriam produzidas? Seria alguém batendo a porta? Seria a madeira estalando? Seria um barulho produzido pelo vento? As possibilidades vão sendo levantadas e o estudante vai até a porta, percebe que ali não há ninguém, suspeita da possibilidade de ser um espírito e faz testes, porque ele começa a pedir, não é? Que sejam dadas uma, duas ou três ou quatro batidas, que a batida seja num compasso musical, é interessante, vão propondo situações, não é? E a resposta vem exata dentro daquilo que é pedido por ele. E ele conclui, então, que isso não pode ser simplesmente um estalo da madeira, nem do vento, nem que seja um gato passando por ali, esbarrando na madeira da porta, não é? E ele, então, apresenta um raciocínio, seria o raciocínio do jovem que presenciou o fenômeno, dizendo assim: olha que interessante, a dedução. Ouço um barulho, alguma coisa produziu esse barulho. Mas esse barulho obedece às minhas ordens. Portanto, a causa que produz o barulho compreende o que eu estou dizendo e estou pedindo. Se compreende o meu pedido, é porque tem uma inteligente. Então, inteligência. Então, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não pode ser nem o vento, nem a madeira, não é? Porque. E quando a gente abre a porta, ele continua aqui, não vemos ninguém. Então, não é preciso muita inteligência, muito conhecimento para concluir que existe uma inteligência invisível aos nossos olhos que está produzindo esse fenômeno. Então ele vai concluir exatamente assim, né? Ele diz: acabo de provar a mim mesmo que o barulho é produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre esse barulho à minha frente, e é certo que não sou eu quem bate. Se não sou eu, é outra pessoa, outra inteligência quem bate. Ora, se eu não vejo esse outro, se ele é invisível, e os seres corpóreos são sempre seres visíveis, este que bate sendo invisível não é um ser humano corpóreo, encarnado, não é? Ora, então, será um ser incorpóreo a quem chamamos espíritos, quem bate. Então, quem bate é o espírito. Vocês vejam que importante é o caminho à dedução. E Kardec, então, vai confirmar as conclusões do jovem, cotejando essas conclusões com as experiências, os fatos por ele presenciados nas reuniões da casa da senhora B, não é? Então, ele diz que são conclusões lógicas, as conclusões do estudante, não é? E aí ele vai acrescentar algumas observações, dizendo que se percebe, então, que a imposição de mãos sobre a mesa, ela é desnecessária,
porque os fenômenos se produzem independente das mãos estarem sobre a mesa, ou seja, a mesa livre de qualquer contato, ela se manifesta, o fenômeno se manifesta através dela, e ele chama a atenção que o que determina aí o fenômeno, para além da presença, né, da entidade invisível, é o desejo expresso manifestado pelos assistentes. Alguma coisa que nós até comentamos na nossa conversa anterior, não é? A importância da vontade, do desejo daqueles que solicitavam a presença dos espíritos para que o fenômeno acontecesse. E ele vai, então, fazer algumas considerações, Kardec, sobre os pedidos que eram feitos, né? E as manifestações, porque eles testavam, vamos dizer, o espírito. Bate assim, bate de uma maneira diferente, bate nesse ou naquele ritmo. E ele diz que em outros grupos, né, foram presenciados fenômenos muito interessantes, como barulhos, imitando o vento, o ciciar das folhas, o estrondo do trovão, o barulho das ondas, né? Mas mostrando sempre a presença de inteligência, não é? A inteligência, uma inteligência que se tornava patente por meio desses ruídos, porque eles se manifestavam de uma maneira inteligente e era possível se obter respostas categóricas às perguntas feitas, não é? Ele diz, então, reafirmando o que o jovem já havia dito, esta causa inteligente que chamamos de espírito, quando esse espírito queria, então, dar uma comunicação mais desenvolvida, ele, inclusive, indicava por um sinal particular que queria escrever, e então um dos médiuns escreventes, psicógrafos presentes, tomava o lápis e a mensagem era traduzida. Então, aí o fenômeno dos ruídos, das batidas na mesa, esse fenômeno presenciado nas reuniões da casa da senhora B, como Kardec a apresenta para nós. A seguir, é interessante que ele vai chamar a nossa atenção para a diversidade de pessoas que estavam muitas vezes presentes a essas reuniões como público, eram os assistentes dos fenômenos. E ele diz que não era necessário que todos os que estivessem ali, para que o fenômeno fosse produzido, não era necessário que todos acreditassem exatamente nos fenômenos produzidos por espíritos. Ele disse que havia entre os assistentes incrédulos autênticos, como ele chama, havia aqueles meio crentes e havia os crentes fervorosos. Então, a plateia, diz ele, se constituía de uma mistura pouco favorável. Havia os incrédulos autênticos, aqueles que fosse o que fosse, qual fosse a manifestação, eles iriam sempre dizer que não acreditavam, né, nos espíritos e iriam negar a manifestação, podendo atribuir, inclusive, o trabalho feito a uma fraude, a um engodo por parte daqueles que estavam produzindo as reuniões, não é? É interessante para nós quando Kardec diz assim que, embora esses incrédulos autênticos eles negassem a manifestação, a autenticidade da manifestação,
as suas observações eram úteis, ajudavam, olha que interessante, não é? Aqueles opositores, contraditores da manifestação, mas com suas observações, ajudavam a Kardec nos seus estudos. A importância desse diálogo com o diferente, com a diversidade, para a construção de uma argumentação sólida sobre o fenômeno. Muitas vezes, então, ele está dizendo aqui, né, que eles diziam que não eram os espíritos, que isso era um truque, né? Chegavam a dizer que havia algum mecanismo, Kardec chama maquinismo, nas mesas, provocando o fenômeno, e Kardec vai argumentar com eles, dizendo que então seria preciso que todas as mesas fossem preparadas para o fenômeno em todos os lugares, com esses maquinismos, já que o fenômeno acontecia em qualquer lugar, em qualquer reunião, não apenas aqui ou ali, não é? E mais do que isso, seria preciso que os hospedeiros, né, das reuniões, no caso, a senhora B, tivesse preparado as portas do seu apartamento, as paredes, não é? Para possibilitar a, o acontecimento, a realização, melhor dizendo, da reunião. Então, argumentando com os incrédulos. Mas havia também, diz ele, aqueles meio crentes, que até admitiam que o fenômeno havia acontecido, mas que não sabiam dizer qual era a causa, e não se interessavam mesmo muito em buscar e a verdadeira causa daquelas manifestações, não é? E haviam também aqueles que, embora acreditassem na manifestação, atribuíam à manifestação explicações diferentes quanto à causa, sempre de acordo com suas ideias, com suas crenças e com suas prevenções. Isso Kardec já havia dito para nós na primeira parte desse artigo, né? Que os fenômenos espíritas, mesmo quando certificados como irrecusáveis, eram interpretados de maneiras diferentes. E entre os crentes, diz ele, havia aqueles que iam assistir o fenômeno apenas como uma diversão, um passatempo, não é? Havia aqueles muito crentes que admitiam o fenômeno, mas acreditavam de tal maneira, né, na sua realização, que nem se preocupavam em ir pesquisar as causas do fenômeno. E aí é muito interessante, eu chamo a atenção de vocês, quando ele diz, numa terceira categoria, num terceiro grupo de crentes que viam naquela manifestação uma possibilidade de consultas de toda a sorte. Olha como é que Kardec fala para nós, né? Esses de boa fé que fazem perguntas à mesa, ao espírito, sobre todos os assuntos, sem pensar, diz Kardec, que poderiam ter as mesmas respostas que estavam sendo dadas ali, se fossem pagar uma consulta num cartomante. E ele diz, para esses, a mesa falante não era um objeto de estudo,
mas sim um oráculo, né? E eles, então, começavam a fazer consultas à mesa, como se ali, repetindo, houvesse um oráculo, e se a madeira, não é, ele diz de que ela é feita, em vez de ser trabalhada para as necessidades domésticas, se aquela madeira não fosse uma mesa, mas estivesse em pé, as digressões de Kardec, seria uma árvore falante, ou se poderia até esculpir uma estátua, e aí nós teríamos um ídolo, não é? Ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Aí vocês podem estar perguntando, como eu mesma me perguntei, mas por que essa digressão de Kardec, né? Porque o fato das pessoas fazerem perguntas à mesa o leva a imaginar que se aquela madeira, porque o fenômeno era produzido na madeira, se não fosse uma mesa, fosse um outro objeto de madeira qualquer, poderia ser uma árvore falante, ou poderia mesmo ser um ídolo, diante do qual aquelas pessoas da fé cega, ultracrentes, censuradas ainda hoje por nós pelo seu excesso de credulidade, poderiam vir se prostrar. E aí é que ele faz uma associação dessa situação com alguns fatos que eram contados, acontecidos há muito tempo atrás, em uma floresta próxima ali da casa da senhora B, não é? Em uma cidade, a cidade de Dodona, a floresta de Dodona, numa cidade que ficou célebre, diz ele, pelos seus oráculos. E ele, então, vai nos falar sobre essa situação, onde na floresta, olha a associação que ele faz para nos contar essa história. Na floresta haviam árvores que faziam ruídos e que foram então interpretados, esses carvalhos, essas árvores, foram transformadas em oráculos, diante dos quais ele diz: um povo ignorante e crédulo, palavras de Kardec, incapaz de ver a realidade, percebendo ali meios de fascinação, essas pessoas se prostravam, não é, diante dessas árvores, considerando os oráculos espaços de milagres, vamos dizer assim, não é? E Kardec vai, então, analisar essa situação. Olha como é que ele nos explica, lembrando, e aí volta para nós alguma coisa que ele já havia trazido para nós, não é? A presença dos espíritos batedores nessas manifestações que aconteciam na madeira, mas poderiam acontecer em outros materiais, vamos dizer assim, porque havia espíritos que produziam ruídos em pedras, e ele diz, então seriam pedras falantes, eram árvores falantes, mesas falantes, seriam agora pedras falantes ou estátuas falantes, porque havia nessa floresta de Dodona, dessa história que era uma crença do local, uma estátua de Menon, diante de quem também, de que, melhor dizendo, também as pessoas se prostravam. E ele conta que nessa floresta, o sibilar do vento das árvores,
não é? Eram ruídos produzidos, não é? E que dizia, o povo dizia que essa estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios de sol, não é? E ele vai, então, dizer que esses fenômenos precisavam ser atribuídos aos espíritos batedores. Olha o que ele diz: ninguém duvide que nisso esteja o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras e nas águas, não é? Era um gênero de manifestação muito explorado, não é? E numerosos visitantes vinham para fazer perguntas àquelas árvores que falavam, não é? Que respondiam às perguntas feitas através dos ruídos, ou mesmo aquela estátua, né? A estátua de Menon, que emitia sons, respondendo aquilo que lhes era perguntado. Muito bem, ele ainda continua o seu relato dizendo para nós que, sendo esses objetos tidos como objetos sagrados e habitados por uma divindade, o que aconteceu? Sacerdotes que viviam ali naquele lugar começaram a ver naquele fenômeno a oportunidade de produzindo fraudes em alguns momentos, porque não era sempre que os espíritos queriam responder a todas as perguntas que lhes eram feitas. Então, diz Kardec, era preciso, em alguns momentos, suprir o silêncio. Então, com uma finalidade de ganho, já aquela ocasião, fraudes foram pensadas, não é, para manter essa crença de que ali havia um espaço sagrado, habitado por uma divindade que poderia responder a todas as questões. Então, fica a observação de Kardec neste artigo, e ele vai dizer para nós, lembrar para nós que essa história tão antiga, de muitos séculos anterior, mostra, já aponta para nós o princípio do conhecimento pelos homens das manifestações espíritas. Então, diz ele, agora 1857, início da segunda metade do século XIX, ele diz, agora nós vemos um espiritismo moderno, não é? Respondendo a essas questões que estiveram presentes no pensamento humano desde a antiguidade, e que ele termina dizendo vão ser agora esclarecidas pelas luzes da civilização e da realidade. Se nós quiséssemos trazer para os nossos dias, nós vemos que já falamos sobre isso, já fizemos uma reflexão sobre isso, né? A certeza de que os fenômenos, embora despertem muita curiosidade naqueles que os assistem, os fenômenos em si não são capazes de convencer, levando as criaturas a uma condição de fé raciocinada, que é o que o Espiritismo vai nos trazer, não é verdade? Só o estudo, o conhecimento, o aprofundamento das leis
do Espírito, nas leis divinas, pode nos permitir essa condição de fé inabalável que o conhecimento do Espiritismo vai nos trazer. É interessante nós observarmos a diferente natureza das interpretações, não é? As diferentes reações desse público assistente, porque ainda hoje nós encontramos essa plateia tão diversificada, né, perante os fenômenos espíritas. E fica ainda a observação do fato que mais tarde vai ser trabalhado por Kardec cuidadosamente em O Livro dos Médiuns, das mistificações, das fraudes espíritas e muitas vezes, a tentação de aproveitarmos desses fenômenos para ganhos de interesse pessoal, né? Seja por quem for que realize as reuniões. Muito bem, vamos chegando então ao final da nossa reflexão. Esperamos que você tenha gostado, que você possa voltar à Revista Espírita de fevereiro de 1858. É bastante interessante a maneira como Kardec vai descrevendo esses fatos e raciocinando sobre eles, não é verdade? Nos trazendo também essa possibilidade de percebermos a lógica do raciocínio de Allan Kardec. E, se Deus quiser, na próxima semana continuamos. O nosso próximo artigo será uma dissertação moral muito interessante com o título Avareza, que é sobre uma dissertação ditada por São Luís, a senhorita Hermance de Faux. E vai ser muito legal essa reflexão. Eu espero você, se Deus quiser, na próxima semana. Agradecendo a você a companhia nesse estudo, a sua presença, a sua visita ao nosso canal e desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em seu espírito, em sua casa, paz em sua família, paz em sua vida, hoje e em todos os dias. Até a próxima semana, se Deus quiser.